Ontem nós estivemos na Zona Norte, na igreja cristã, Ministério de Cristo, igreja cristã, pastoreada pelo pastor Laurindo, um amigo meu de longa data, e foi uma bênção. Nós pregamos a palavra de Deus ali, e eu quero replicar essa palavra nesta noite, não uma palavra pregada lá em si, mas o texto, e a partir do texto, nós ministrarmos a palavra aqui, nessa noite. A palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao verso 27. Quantos irmãos acham? São Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. Nós tivemos também pela manhã, realizando o casamento, o matrimônio, abençoando o casamento, o matrimônio do Leandro com a Mônica, irmã do pastor Maurício, e também foi uma bênção pela manhã aqui num sítio aqui em Bairro das Pimentas. Graças a Deus foi uma bênção. Também tivemos notícia que o culto foi uma bênção. Deus abençoe pastor Assis, que pregou a palavra, pastor Paulinho, quem presidiu. Graças a Deus, Deus está no controle. Podemos ler a palavra de Deus? Vamos ler então. E entrando ele no barco, leiam comigo. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Na medida que eu for ministrando a palavra, coloque os textos que nós citamos aqui, assim que possível. Eu gostaria que você, nesta noite, compartilhasse, participasse comigo do espírito desta mensagem, e aquilo que está no nosso coração é: qual é a visão de futuro que temos? Qual é a fé que temos no futuro? E falamos isso no sentido cristão, como cristão. Somos cristãos em Cristo, seguimos a Cristo. Quantos que seguem a Jesus aqui? Pode levantar a sua mão e dizer amém? Então eu pergunto para você, cristão, eu pergunto para você, crente em Jesus, qual é a tua visão de futuro? Qual é a fé que você tem no futuro? Entenda visão e fé aí, palavras sinônimas. Qual é a visão, a fé que você tem no futuro? O que você está vendo? Amém? Então pergunte para o seu irmão, qual é a sua fé no futuro? Diga para ele, você tem fé no futuro? Você acredita que há um futuro? Poder sentar, aplauda o nome do Senhor. Se fosse para mim essa palma estava ruim, imagine para Jesus. Aplauda o nome do Senhor novamente. Nós tomamos esse texto para falar sobre essa visão de futuro
que nós, como cristãos, precisamos ter. Já ouvimos nesta noite considerações sobre a atualidade do mundo, sobre o momento em que a humanidade está vivendo, momento em que todos nós estamos vivendo, pelo que passamos, pelo que estamos passando e pelo que ainda haveremos de passar. E diante deste cenário, deste quadro tão horrível que há hoje no mundo, na história, a pergunta é: qual é a nossa fé no futuro? Que visão nós temos em relação ao futuro? Se falássemos sobre o mundo, sobre as pessoas seculares, nós diríamos que elas não têm visão de futuro ou fé no futuro como a Igreja de Jesus Cristo tem. A visão de futuro do mundo é uma visão secular, é uma visão social, histórica, geracional. É aquilo que a própria sociedade, o próprio ser humano, constrói no dia a dia, por meio dos trabalhos, da ciência, do conhecimento, por meio daquilo que faz, determinando amanhã muito mais do outro do que de si próprio. É assim que o mundo pensa. Não há futuro para mim. Há um tempo. Eu tenho um tempo no mundo, porque todas as pessoas, todas as criaturas, todos os seres vivos, eles nasceram para morrer. E que futuro existe para pessoas que nasceram para morrer? A morte, o grande inimigo da humanidade, mas que por meios de filosofias e ideias seculares, tenta-se atenuar esse monstro terrível que obstacula, que desalimenta a alma e o coração desta pessoa com relação ao futuro. Não há futuro, nós vamos morrer. Então, o futuro que existe é social. O futuro que existe é para a geração próxima. O futuro que existe é a construção da história. É a história passada, é a história presente, é a história futura. O futuro que existe é político. É construído politicamente. É assim que o mundo pensa. Mas nós não somos o mundo. Você não é o mundo. Você é salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. E nós fomos tirados do mundo e foi colocado na nossa mão, foi colocado na nossa vida, foi colocado na nossa alma, na nossa mente, a fé num futuro que transcende história, sociedade, geração, um futuro eterno de verdade. Eu acredito no futuro. Eu acredito no futuro, eu sempre digo e eu repito. Aos 13 anos de idade eu aceitei a Jesus. E quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei a fé no futuro. Eu aceitei uma visão de futuro. Não uma visão de futuro passageira. Não uma visão de futuro que a morte obstacula. Não uma visão de futuro que a morte me tira. Mas uma visão de futuro que mesmo havendo morte, eu tenho um futuro eterno garantido na pessoa de Jesus. Aleluias, aleluias.
Aleluias. E eu acredito que a igreja de Jesus Cristo, nós irmãos, nunca precisamos tanto de um reavivamento de fé no futuro. Nunca precisamos tanto de um reavivamento de visão de futuro, que numa palavrinha só se resume tudo. Nunca precisamos tanto de um reavivamento na esperança de Cristo Jesus. Nunca precisamos tanto de uma viva esperança que nos foi dada. Porque quando nós, lado a lado com o mundo, olhamos para esse panorama, não há futuro, não há esperança, não há, quem sabe, nem mesmo uma amanhã. Eu não sei, mas o Espírito Santo nesta noite, Ele quer tratar com o nosso coração. Ele quer tratar com a nossa fé. Ele quer tratar com a nossa esperança. Ele quer tratar com o nosso amor em Cristo Jesus. Quantos podem levantar a mão e dar glória a Deus? Aleluias. Oh, eu gostaria que você desse mais 1, 2, 3, 4, glória a Deus gostoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. 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 No meio de um clima de desespero instalado no mundo, quem sou eu? Quem somos nós? A primeira coisa que nós queremos distinguir nessa noite e deixar bem distinguido é a consciência de quem sou eu, quem somos nós. A primeira coisa para que você possa ter firmeza nesta fé de futuro, firmeza nesta visão de futuro, para que o presente tempo, para que as circunstâncias da vida, para que a Covid, com toda a sua ação trágica já ocasionando e que vai ocasionar, não me arremesse de volta para o meio dos desesperançados, mas me traga no meio de tudo isso mesmo, a máxima fé e confiança de que nada, absolutamente nada, por causa daquilo que eu sou, arranca de mim a certeza de que o meu futuro está garantido. Nada do que está acontecendo. Não é o passado, e nem mesmo o amanhã que nos causa medo. Não é. Temos medo do amanhã. Nos arrependemos de um passado, mas é o hoje que nos amedronta. É o que está acontecendo agora. Porque é o que está acontecendo agora que projeta na nossa mente o amanhã. E por causa do que aconteceu e acontece agora, é que eu olho para o mundo, para o amanhã, para a frente, com ou sem esperança. Com ou sem esperança. Essa é a realidade do mundo. Essa é a realidade até mesmo de pessoas e irmãos na igreja. Temos pessoas que estão com esperança e, obstante a tudo, estão dando glória a Deus. Obstante a tudo, estão dando glória a Deus. Eu acredito que esse povo que está aqui é esse povo de esperança, é esse povo do glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. É esse povo que tem consciência de tudo que está acontecendo, mas no meio de tudo que está acontecendo tem glória a Deus. Mas no meio, no nosso meio, existem irmãos que estão abalados. Existem irmãs que estão abaladas. Existem obreiros, pastores, missionários, missionárias, bispos que estão abalados diante desse panorama circunstancial do mundo, da situação, da atualidade. E é justificável. Perdemos filhos, perdemos irmãos, perdemos amigos, familiares, colegas. E essas coisas são reais e agem na mente, no psicológico, na alma. E toda a luta da ciência no tempo presente é tornar uma vacina eficaz para destruir o vírus da Covid. Toda a luta da ciência é achar uma vacina eficaz que atenda à necessidade, desde as crianças até o mais velho, para que, em caso de contaminação, de afetação pela Covid, ela não tenha o poder de destruição e de morte. É isso que a ciência está fazendo. E todos nós estamos comprometidos com a atitude e ação da ciência. Eu já tomei 2 vacinas, ou você talvez já tomou 2, ou até a 3ª dose dessa vacina. Porque você sabe que, embora tenhamos Jesus, existimos no mundo físico natural, e a ciência é real. E graças a Deus, já tem se comprovado uma determinada eficácia, com limitação, sim, mas já há uma eficácia desse esforço científico. Porque senão a coisa estaria pior do que está. Deus está sobre todas as coisas, mas o homem está trabalhando. E a sociedade está se esforçando para, com dúvida, sem dúvida, acreditar e participar disso. O que é que Deus está falando conosco? Que já existe uma vacina para o crente. Já existe uma vacina que evita não a morte da Covid, não a Covid, mas evita a morte espiritual, evita a morte da fé, evita a morte da esperança, evita a morte do amor em Cristo Jesus. Não é uma vacina que vai ser testada, não é uma vacina de laboratório, mas é a vacina que foi feita na cruz do Calvário, é uma vacina que foi derramada do corpo de Jesus Cristo, é uma vacina chamada sangue da expiação. O sangue de Jesus é o poder de Deus para a proteção da nossa fé, para a garantia do nosso futuro. Há males para o corpo, mas há males para a alma. E para a alma, o remédio é fé em Jesus. Fé
em Jesus. Fé em Jesus. Então, a partir do que somos, é que nós percebemos a eficácia do sangue de Jesus na nossa vida. A eficácia do sangue de Jesus é exatamente a operação, a transformação do ser num novo ser. Para entender isso, basta pensar o que éramos antes de Cristo e o que somos agora em Cristo Jesus. O que éramos antes de Cristo? O apóstolo São Paulo gostava de falar, de trabalhar essa doutrina do passado, do presente e do futuro na vida do crente. Ele diz: outrora, nós éramos pecadores, outrora, nós éramos do mundo, outrora, nós não tínhamos Deus, outrora, nós estávamos perdidos. Mas aí ele diz: mas agora em Cristo Jesus, nós fomos perdoados. Mas agora em Cristo Jesus, você pode ler isso em Efésios. Mas agora em Cristo Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Mas agora em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, você lê isso em Romanos. Se somos filhos de Deus, logo nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Antes da vacina o mundo era muito mais medroso. Depois da vacina o mundo ficou mais corajoso. Só por uma razão: outrora eu não era vacinado, agora eu estou vacinado. Então ele acredita que porque ele agora é vacinado, ele não quer pegar, mas se ele for vítima da Covid, ele acredita que ela será mais leve, mais fraca e não letal. Porque eu agora sou vacinado. A mesma coisa faço eu. Há um futuro para mim. Porque agora eu sou filho de Deus. Outrora eu não era. Mas agora, pelo sangue de Jesus, eu sou. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite por essa realidade espiritual na tua vida? Quantos podem dar glória a Deus nessa noite e adorar ao Senhor por esse milagre de regeneração, por esse milagre de transformação, por esse milagre da nova vida? O que estamos fazendo é só introduzindo a ideia do próprio texto que nós lemos. Por quê? Porque o texto começa dizendo, no verso 23, e entrando ele no barco,
seus discípulos o seguiram. É um textinho muito pequeno. Quantos podem ler esse texto aí? Por favor, faça a leitura bem alto. Significa alguma coisa isso? Qual é o sentido desse verso? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Se estivesse, deixa no 23 mesmo. Se estivesse assim, e seus discípulos entraram no barco, e Jesus os seguiram. Seria uma outra história. Mas está ao contrário. Jesus entrou no barco, e os seus discípulos o seguiram. E não, os discípulos entraram no barco, e Jesus o seguiram. O que esse versículo está dizendo, além da literalidade dele? Que os discípulos estavam, a palavra discípulos aí quer dizer alunos, pessoas, homens, que eram alunos do Mestre Jesus, pessoas que estavam aprendendo com ele a sua doutrina, a sua fé, a sua esperança, a sua teologia, a sua mensagem, a sua vida, o seu propósito e a sua missão. Mas, além do sentido de alunos, de estarem aprendendo, nessa palavra também está o sentido de participação. Nós não estamos apenas aprendendo, nós estamos aprendendo para participar. Nós estamos aprendendo para assumir o seu legado. Para assumir o seu legado. Então o texto está dizendo que Jesus tinha discípulos que estavam aprendendo com ele e que participava do ministério dele para dar continuidade ao seu ministério. Esse era o compromisso. Esse é o compromisso dos discípulos. Se tornarem depois da partida de Jesus, o Jesus nas variadas formas da fé de cada cristão que o seguiu. Esse era o compromisso. Então, esse versículo, resumindo, significa uma coisa: que aqueles discípulos, quando entraram no barco, eles entraram na história de Jesus. Na história de Jesus. Eu estou falando desta passagem, mas poderia trazer isto para o princípio da chamada, da vocação. Mas falando desta passagem, eles entram no barco com Jesus. É Jesus quem entra no barco. E quando Jesus entra no barco, eles o seguem. Significa que eles estão participando da história de Jesus. Aquele barco não era o barco deles. Aquela história não era a história deles. Aquele barco era o barco de Jesus. Aquela história era a história de Jesus.
E aqueles discípulos estavam ali, não numa história particular deles. Eles estavam ali por livre, espontânea vontade, por ministério, participando da história de Jesus, do barco de Jesus, dos fatos de Jesus, de tudo que acontecesse ali. Porque eles estavam seguindo Jesus. Seguir é participar do outro, da história do outro. E não da minha, mas da história do outro. E se a história é do outro, todos os problemas que acontecer naquela história é por causa do outro. Eu entrei de gaiato. E vou sofrer os bens e os males da história do outro. Eu entrei voluntariamente e vou sofrer os bens e os males da história do outro. Eu entrei por obediência, vou sofrer os bens e os males da história do outro. Eu entrei por necessidade, vou sofrer o bem e o mal da história do outro, porque eu sou um seguidor, e tudo que acontecer ali é por causa do outro, e tudo que acontecer por causa dele, eu estou ali e vou sofrer por ele com ele. Essa é a consciência. Quando você aceitou Jesus lá atrás, vamos falar agora lá atrás. Diga para o seu irmão assim, vamos falar lá de trás agora. Quando você aceitou Jesus lá atrás, a história que você aceitou é de quem? Quando você aceitou Jesus, você entrou num barco seu ou de quem? Quando você foi batizado, você assumiu um compromisso. E esse compromisso é com quem? De quem? Aleluia! Oh! Eu quero que você nessa noite entenda aquilo que o Espírito de Deus está falando para você. Eu quero que você nessa noite entenda que quando você aceitou a Jesus, eu quero que você nessa noite entenda que quando você se batizou, eu quero que você nessa noite entenda que quando você assumiu a fé, eu quero que você nessa noite entenda que a história que você abraçou para viver não é a sua história, não é a minha história, é a história de Cristo, é a história de Jesus. Eu não estou vivendo a minha própria história, eu não estou vivendo a minha própria vontade. Eu agora sou um seguidor de Cristo, eu agora estou num barco com Jesus, eu agora participo da bênção, eu agora participo da luta, eu agora participo da graça, eu agora... Levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor, adore o nome de Jesus, adore o nome de Jesus.
Quando os discípulos entraram no barco, eles entenderam uma coisa errada. Quando os discípulos entraram no barco, eles entenderam a história errada. Eles entenderam a história como a nossa. Eles entenderam a história como dizendo: Jesus, nós estamos com Ele. Nós estamos com Ele. Existe uma verdade nesse sentido, mas esse não é o sentido fundamental. Sentido fundamental é: eu estou convosco. Cristianismo, fé, não é eu estou com Jesus. Cristianismo, fé, é Jesus conosco. É Deus conosco. É Emmanuel. É Deus conosco. Muito mais do que eu estou com Jesus, eu ando com Jesus, eu vou com Jesus, eu faço com Jesus, eu paro com Jesus. Muito mais do que isso, é Jesus comigo, é Jesus em mim, é Jesus por nós, é Jesus conosco. Se Deus está conosco, se Deus é por nós, oh, quem será contra nós? O amanhã, o futuro, depende desta visão. Deus comigo, Deus conosco. Ao aceitar Jesus, ao ser batizado nas águas, eu aceitei Emmanuel. Eu aceitei Deus comigo. Eu aceitei o Pai comigo, eu aceitei o Filho comigo, eu aceitei o Espírito Santo comigo. Oh, aleluia! Aleluia! Estar no barco com Jesus não é simplesmente estar com Jesus, é Jesus estar conosco, é Jesus. Quantos crê? Diga amém. Eu quero caminhar para o final. Tantas coisas. Tantas coisas. Temos consciência de que, sendo o que somos, vivemos a história do Cristo. E a história do Cristo é a mesma ontem, hoje e eternamente. Veja que viver a história do Cristo é uma história sem fim. Ontem, hoje e eternamente. Essa é a nossa história. Uma história com Cristo é uma história eterna. Conscientes de que somos em Cristo e vivemos essa história do Cristo. É por isso que às vezes eu fico chateado, fazendo um parênteses aqui, de tanta historinha, de tanta resenha que os crentes inventam. Deus tem uma nova história para a tua vida. Ei, Deus tem uma nova história para a tua vida. Será verdade isso ou são fábulas inventadas para agradar o ego de crentes sofredores no momento da vida? Porque o que eu mais quero na hora que estou na luta, no sofrimento, é uma nova história.
E aí aparece alguém, aparece um pregador, aparece um profeta. Deus tem uma nova história para a tua vida. Você já pensou se Deus fosse escrever uma história para cada vida? Toda história tem uma pessoa central. E todos os demais são coadjuvantes daquela história. Numa peça de teatro tem o artista principal, os demais são coadjuvantes. Numa novela, num romance, num filme, alguém é o elemento principal e os demais é coadjuvante. Na nossa história, Jesus é a pessoa principal, nós somos coadjuvantes, nós participamos da história de Jesus. Não há uma nova história de Jesus para mim, a história que eu tenho é a mesma de ontem, hoje e eternamente, se chama a história de Deus em Cristo. A história de Deus em Cristo, é nessa história que eu estou. Então, tome cuidado com essas histórias. Deus tem uma nova história para você. Pode ser momentos bons, pode ser momentos ruins, pode ser morte, pode ser vida, pode ser luta, tribulação, faz parte da mesma história. Faz parte da história de Cristo para a tua vida. Faz parte da história de Cristo para a minha vida. Não importa o momento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está sofrendo? Coopera para o bem. Está na luta? Coopera para o bem. Está na tribulação? Coopera para o bem. Está na doença? Coopera para o bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem. É difícil às vezes acreditar assim. Mas se você tem fé, força e coragem, diga um amém, um aleluia, um glória a Deus. Diga ajuda-me, Senhor, aleluia. Muito poderia ser dito, mas vou finalizar. Só aquele lado ali quer que eu pregue. Tem mais gente aqui também. Tem mais gente aqui? A igreja quer que eu pregue. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos finalizar. É preciso entender essas coisas para a gente poder viver uma fé verdadeira e termos uma visão de futuro suficiente e inabalável. Termos uma visão de futuro suficiente e inabalável. Os discípulos entraram naquele barco. E a Bíblia diz no verso 24: e eis que no mar, vamos ler junto. Aleluia! Dê glória a Deus.
Se levantou uma tempestade tão grande no mar. De algum modo, o texto está dizendo que a vida com Jesus não é fácil. Diga para o seu irmão assim: a vida com Jesus não é fácil. Diga para ele: tem bênçãos, tem milagres, tem cura, libertação, prosperidade, mas tem lutas também, tem tribulações também, tem tempestades. Tem crente que acredita que a vida com Jesus é só vento em popa. Não. A vida com Jesus, a vida na história do Cristo tem tempestade. Nós já sabemos que a história não é dos discípulos, como atores principais, como vidas principais. Nós sabemos que a história ali é de Cristo. E se a história ali é de Cristo, a tempestade é de quem? Hein? Se a história ali é de Cristo, se o barco ali é de Cristo, se a missão ali é de Cristo, se o fim ali é de Cristo, a tempestade é de quem? É por causa de quem? É para quem? É para parar quem? É para destruir quem? Fala para mim, o que o diabo ganha destruindo 12 homens pecadores? Ganha nada. Mas fala para mim, o que o diabo ganharia se destruísse o Cristo? Então, quando o diabo manda uma luta na sua vida, quando o diabo manda uma tempestade na sua vida, quando o diabo manda uma tribulação na sua vida, ele não quer atingir a sua carne mortal, ele não quer atingir a sua vida social, ele quer destruir a tua fé no Cristo. Ele quer acabar com o Cristo na tua vida. Mas que coisa. E aí, o diabo sabe que o Cristo é imbatível. O diabo sabe que o Cristo é invencível. Então, ele manipula as circunstâncias para atingir as periferias do Cristo. Quando o diabo sabe que um pai de família é cheio de fé, é coluna da verdade, mas ele sabe que a mulher é mais ou menos, e as filhas nem mais ou menos, e os filhos pior ainda, ele não vai atacar o chefe de família, ele vai atacar as periferias, ele vai atacar as fraquezas, para atingir o Cristo. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Os apóstolos lutaram, mas não conseguiram. Então eles se voltam para Jesus. A princípio eles têm uma ideia de proteção. Vamos protegê-lo, vamos deixar dormir. Mas por fim eles acabam com uma ideia de indignação. Acorda ele, senão vai morrer dormindo. É um contraste terrível entre um grupo que aceitou seguir a Jesus
é um comportamento terrível de um grupo que entrou no barco com Jesus, na história de Jesus, e agora assume a história negativamente, reativa negativamente, com reações negativas. Quantas vezes você está reagindo negativamente na história de Jesus na sua vida? Quantas vezes você está tendo um comportamento como esses apóstolos, como esses discípulos? Olhando para o futuro e dizendo, nós vamos morrer. Morrer por quê? Morrer porque Deus não está nem aí. Morrer porque Deus não está preocupado. Ele está dormindo. Ele está dormindo. Eles não sabem na íntegra quem é aquele personagem. Eles não sabem quem é na plenitude aquela pessoa que está ali dormindo no barco. Eles não têm noção. Eles estão aprendendo com ele. O que aquela tempestade é para a visão dos apóstolos, dos discípulos, ela é outra coisa para a visão de Deus. O que a tempestade é para você, um instrumento de destruição, na visão de Deus ela é um instrumento de aperfeiçoamento da sua fé. O que você pensa que a tempestade está fazendo, destruindo você e alguma coisa mais, para Deus, ela está te salvando. Ela está te melhorando. Eles procuram acordar a Jesus, e Jesus acorda. Fique de pé. Jesus acorda e diz à tempestade, diz ao vento, para, diz ao mar, acalma-te. E há uma enorme bonança, tudo volta a ser calmo novamente. Na nossa história com Deus, só há um que tem o poder de fazer aquilo que nós queremos que seja feito e nós não temos poder para fazer. Só Deus pode fazer. Sabe, eu disse para os irmãos ontem e eu vou dizer aqui novamente. Uma das coisas mais difíceis da nossa vida é acreditar num futuro, quando o mundo está desabando e Deus não está fazendo nada. Então a gente quer fazer, mas a gente não consegue, porque nós não temos o poder de fazer. Mas Deus não está fazendo. Esse é o pensamento negativo que nos assume. É um pensamento negativo que nos assume. Deus não está fazendo porque nós não estamos vendo mudança. E se não está havendo mudança, é como que se Deus estivesse como Jesus ali naquele barco, dormindo e a tempestade acontecendo. Se a história é de Deus, se todas as circunstâncias que estão acontecendo têm como finalidade atingir Deus, e Deus está
indiferente, dormindo. O que significa isso? O que significa? Será que Deus precisa fazer? Deus precisa se mexer? Deus precisa fazer fogo cair do céu? Deus precisa derramar chuva, causar dilúvio? Não. Se Deus não está fazendo nada, é porque aquele nada é um milagre de Deus para a nossa vida. Se Deus não está se mexendo, é para que nós fiquemos na passividade de Deus, na imobilidade de Deus, porque na passividade de Deus, na imobilidade de Deus, nós temos a nossa vitória. Sabe o que Jesus fez ali naquele barco? Jesus não fez um milagre para acalmar a tempestade. Jesus fez um milagre para tirar o desespero do coração daqueles crentes. Porque a verdadeira tempestade que tinha que ser acalmada, ali não eram as ondas do mar, não era o vento, era a falta de fé, era a incredulidade, era o pessimismo, era o desespero. Então Jesus se levanta. Porque aqueles crentes só vão acreditar se ver alguma interferência divina na natureza. Eles não conseguem acreditar na palavra. Eles não conseguem acreditar na chamada. Eles não conseguem acreditar nos testemunhos anteriores. Eles têm que ver ali, aqui e agora. A verdadeira tempestade não é a que está acontecendo fora. A verdadeira tempestade é a que pode estar acontecendo dentro da sua alma, no seu coração, te afastando de Jesus, e você considerando que Ele está dormindo e não está fazendo nada, e vai morrer com você neste problema, nesta causa, neste pecado, nesta luta. Mas nesta noite o Espírito de Deus dá um grito e diz: não! Jesus não vai morrer com você. Ele vai te salvar. Ele vai tirar esse medo. Ele vai acabar com essa tempestade que está te colocando em desespero. Sabe por quê? Porque um dia lá atrás Ele te chamou. Um dia lá atrás Ele te salvou. Um dia lá atrás Ele começou uma obra na tua vida. E Ele é responsável por ela. Um dia lá atrás Ele se revelou a mim como Salvador. Ele se revelou a mim como libertador. Ele se revelou a mim como Senhor. Foi lá atrás que começou a minha história com Ele. E Ele é responsável. Então Ele dorme quando quer. Ele fica acordado como quer. Ele faz como quer. Sabe por quê? Os apóstolos ou discípulos, eles olham para as ondas. Eles olham para o mar. E eles entendem, fica com ele aí, eles entendem que a onda, que a tempestade, eles entendem
que o vento é o fim. Pronto. Chegou o nosso fim. Ei, crente, você está pensando que essa luta é o fim? Você está pensando que essa tribulação é o fim? Você está pensando que essa doença é o fim? Não. Sabe quem é o fim? Sabe quem é o fim na tua vida? Não é o pecado, não é a tribulação, não é a doença, não é a morte, não é a tempestade. Sabe quem é o fim na tua vida? É aquele que começou uma boa obra na tua vida. Ele é o começo e o fim.